Deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso aqui não é berrante, gente. Ó, lá na igreja do pastor Vanderlei toca berrante. Não é berrante, gente. Berrante toca gado. Isso aqui é um chifre de antílope. Um instrumento usado muito pelo judeu em Israel. E os toques do shofar, ele tem muitos significados. São vários os toques. Então, quando se toca o shofar, nós estamos proclamando que uma voz profética será liberada sobre a igreja. Então, quando você ver esse instrumento sendo tocado, não diz, ó, um berrante. É um shofar. É diferente de berrante. Deus fala para o profeta Samuel encher o chifre com azeite. E ele viaja até a casa de Jessé. E chega nesse momento, diz a palavra que Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite. E então, diante de todos os seus irmãos, ele derrama o óleo que estava dentro do chifre, na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Amém? Todo o óleo que estava no chifre é derramado sobre a vida de Davi, e a partir daquele momento, o Espírito de Deus não deixou mais Davi. Amém? Pai, que a Tua palavra fale em nossos corações, que de forma sobrenatural, nós possamos experimentar uma medida ainda maior do Senhor neste tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, pode se assentar. Esta palavra, quando nós falamos a respeito do que acontece com Davi, Davi nessa época, nesse período da sua vida, ele era ainda um garoto, um adolescente. E aí a gente fica se perguntando como é que Deus escolhe no meio de uma família uma criança, um adolescente. Quando a gente diz assim, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós temos que lembrar que este homem, segundo o coração de Deus, foi chamado quando criança, quando era adolescente. E o Senhor fala com o profeta para que ele saia e vai à casa de Jessé, e nessa viagem ele vai para ungir um rei. E a história diz que quando Samuel, o profeta, chega na casa de Jessé, ele então olha para todos os filhos, e entre os filhos de Jessé, ele identifica um homem que, segundo o seu pensamento, tinha o perfil de ser o rei de Israel. Ele olha e então ele pensa, ele tem um perfil, ele tem um padrão, ele tem a estatura, ele tem o porte, ele tem cara de rei. Certamente é este que o Senhor vai ungir e vai tornar este um rei, a maior autoridade de Israel. Mas quando Jessé se empolga, melhor, quando Samuel se empolga para ungir aquele filho de Jessé, o Senhor diz para ele, não é este e não é nenhum destes. Ficou claro que Deus estava ali naquele momento dizendo que nenhum daqueles que estavam ali eram aquele que de fato o Senhor havia determinado que a unção viria sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Você pode ser um cristão normal, você pode ser um cristão ungido. Você pode ser alguém que vai à igreja e que conheça as coisas do céu, e simplesmente você viva uma vida muito limitada, muito normalizada, muito comum, como muita gente vive.
Mas quando um cristão, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é ungido, a Bíblia diz que ele é separado. A unção nos separa do meio, a unção nos tira do ambiente, a unção nos coloca em um lugar específico por Deus. Então, ser ungido nesses dias é entender que nós não somos iguais aos outros. Porque primeiramente a unção não vem do homem, a unção vem de Deus. Ela tem um reconhecimento do homem. Porque quando Deus disse, vai e unge, você percebe que isso nasceu no coração de Deus. O Senhor fala com o profeta e o profeta vai à casa de Jessé. Então toda pessoa que se coloca e está debaixo de uma unção precisa entender que não foi o homem, foi Deus que ungiu. Mas sempre haverá um reconhecimento profético na vida dessa pessoa, porque Deus usa os seus profetas para separar aqueles que são ungidos pelo Senhor. Não existe esse negócio de se auto-ungir, de se autoproclamar, de se autoafirmar que eu sou, eu tenho, eu faço. Não, isso nasce no coração de Deus. É Deus que olha para nós e entende, ele ainda é uma criança, ele ainda é pequeno, ele ainda não tem a estrutura que precisa ter, mas eu quero ungí-lo, para que num tempo oportuno, ele se torne grande, poderoso, e ele estabeleça o meu propósito, ele cumpra o propósito que eu tenho para a vida dele. Então quando você olha para a sua vida agora, você pode dizer assim, o que Deus pode querer fazer através de mim? Sabe, eu sou uma pessoa limitada, eu sou uma pessoa que simplesmente não tenho boas oportunidades, não tenho um bom salário, não tenho uma instrução que eu gostaria de ter. Então o que pode vir de bom da minha vida? Existem pessoas muito melhores do que eu, existem pessoas muito mais capacitadas do que eu, e eu quero te dizer, do que isso importa para Deus. Porque Deus não se impressiona com os nossos títulos, Deus se impressiona com o nosso coração. Deus se impressiona com a nossa disponibilidade. E eu preguei isso num culto de jovens aqui, que Davi era um jovem que tinha no seu coração disponibilidade. E ser disponível ou ter disponibilidade significa que você está aberto para então viver uma interferência do lado de fora. Ou seja, algo da parte de Deus terá acesso à sua vida. E quando aquele garoto de 14 anos de idade entra, quando ele é chamado, porque Jessé teve que dizer, tem mais um filho. Por que Davi não foi lembrado? Porque muitas vezes as pessoas que não têm muito para oferecer, elas são esquecidas. Porque muitas vezes as pessoas que não podem dar o que muitas vezes as pessoas acham que precisam dar, elas não são lembradas. E é por isso que você precisa entender que quando Davi, ele fala no Salmos 23:5, prepara uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, ele estava falando, Senhor, todos reconhecerão que eu sou o teu ungido. Porque esse reconhecimento será público, não será escondido. Agora Davi está naquela sala, naquele ambiente com seus irmãos, e está lá o profeta derramando o chifre com o melhor óleo sobre a cabeça dele. Uau, a unção estava sendo derramada sobre a vida de Davi, o óleo estava sendo derramado sobre a vida de Davi, um garoto de 14 anos de idade, uma criança, que nem idade para a guerra tinha, e o Senhor disse, está aí o novo rei de Israel. Os irmãos não acreditaram. Sabe, Davi, naquele momento que o óleo cai, você sabe que eu posso ungir você com óleo agora, e você pode chegar na sua casa e tomar o seu banho, e o óleo que eu coloquei sobre você, ele vai desaparecer com a água, não é verdade? Mas a unção do Espírito permanece para sempre. Por isso que o diabo sabe que quando você chega num lugar, quando eu chego num lugar, ele diz, lá vem o ungido do Senhor. Não é a roupa, não é o carrão, não é o diploma, não é, sabe, a minha formação, mas quando eu chego eu posso estar de chinelinho de dedo, eu posso ser a pessoa mais humilde da cidade, mas quando eu chego, ele já vê que está vindo na sua direção um ungido de Deus, porque a unção não se vê do lado de fora, a unção se recebe do lado de dentro.
E você pode lavar o seu corpo e o óleo vai embora, mas a unção do Espírito, ela está dentro de nós. E é por esta unção do Espírito que a igreja tem que se mover. Porque ela não é baseada e ela não está limitada a tempo, ela não está limitada a lugar, ela não está limitada a pessoas, ela não está limitada a recursos. A unção de Deus é algo que Deus colocou naqueles que são escolhidos. Por isso que ser escolhido é uma das coisas mais gloriosas que tem. Porque você pode não ter muitas coisas, mas se você é um escolhido de Deus, você tem tudo o que você precisa. Porque é isso que faz a diferença. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é verdade? Então, queridos, quando esta unção vem sobre Davi, em seguida disso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Caramba, um menino de 14 anos de idade, ser ungido diante dos seus irmãos, sabe, um improvável, alguém que não tinha, sabe, quase nada para receber aquilo, mas Deus tem um jeito diferente de fazer as coisas. Deus confunde o sábio, Deus confunde aquele que acha que é, Deus confunde aquele que acha que tem. Sabe por que Deus faz isso? Porque a obra de Deus, o propósito de Deus precisa ser feito e vivido por homens e mulheres que o amem verdadeiramente, por pessoas que queimem na sua presença, por pessoas que anelem estar com Ele, por entender que Ele é o Senhor, Ele é o governo, Ele é a autoridade, Ele é a vida. Então quando nós olhamos para essa dimensão de glória, eu entendo, eu não era nada, mas o Senhor olhou para mim e disse, um profeta vai ungir a sua vida, e um dia eu fui escolhido no meio de uma multidão, e o Senhor me unge no meio dos meus irmãos. E aí eu penso, o que eu tenho para oferecer? Eu ainda sou tão pequeno, eu ainda não tenho estrutura, mas não é o que você tem agora, mas é o que Deus fará na tua vida a partir daquele momento. E é isso que começa a mudar quem nós somos, porque quando esta unção veio sobre Davi, e o Espírito de Deus se apodera dele, a Bíblia diz, o que mudou na vida de Davi? Davi voltou para fazer as mesmas coisas de sempre, cuidar do rebanho que estava designado a ele. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Sabe o que é você ser alguém cheio de Deus e você acordar durante 6 anos da sua vida e a sua vida continuar do mesmo tamanho? E você vai tratar de brincadeira comigo, que rei que sou eu? Será que aquela unção que eu recebi mesmo veio de Deus? Ou será que aquela palavra que recebia naquela noite lá na igreja, será que foi o Espírito de Deus que usou o pastor? Ou ele está de bagunça com a minha vida? Porque não mudou nada. Porque eu continuo ganhando a mesma coisa, eu continuo vivendo na mesma casa, eu continuo andando no mesmo carrinho, eu continuo vivendo com aquele mesmo limite de conhecimento. O que mudou na minha vida? Diga maturação. Quando Deus te unge, Deus vai te fazer vencer aonde você está. Você precisa vencer primeiro em Jerusalém, para depois conhecer os confins da terra. Sabe o que acontece? Davi volta para cuidar do rebanho, e ele vira motivo de piada, ele vira motivo de desconfiança. Ué, você não foi ungido para rei? O Espírito de Deus não se apoderou da sua vida? Por que a tua vida está exatamente como estava antes? Porque as pessoas conseguem ver o que está do lado de fora, mas aqueles que são verdadeiramente chamados, escolhidos por Deus, e entendem que as coisas não acontecem do lado de fora, elas acontecem do lado de dentro. A Bíblia diz que quando Davi foi ter a oportunidade de ir para a batalha, ele tinha 20 anos de idade, e nesse período ele foi levar suprimento para os seus irmãos, e lá ele se depara com uma oportunidade, e nesta oportunidade Davi disse, olha, eu posso lutar com esse gigante. Por que ele disse isso? Qual era a experiência que Davi tinha para dizer, eu posso lutar com esse gigante, se ele passou a vida inteira dele cuidando de ovelhas? Qual era a experiência de guerra que Davi tinha?
Qual era a experiência que Davi tinha em armamentos? Qual era a experiência que Davi tinha de campo de batalha, de estratégia de guerra? Sabe, a gente pensa, alguém que fica a vida inteira no mesmo lugar, como será preparado para as grandes conquistas, as grandes vitórias? Aí eu quero que você entenda nesta noite, não é o tanto que você faz, ou tanto que você conhece, mas é a unção de Deus na sua vida, que revela as coisas do alto. Quanto mais você se permite ser acessível ou acessado, porque também disponibilidade significa dar acesso ao que vem para mentorear a sua vida. Davi deu acesso a Deus. Aí a Bíblia diz que ele conta uma história. Veio um leão, do nada surge para arrebatar as ovelhas, e eu lutei com ele, garrei na boca dele, e eu rasguei ele, e ele mata aquela fera com as suas mãos. Ninguém viu, só as ovelhas, só Davi e Deus. Mas lá naquele lugar que ninguém estava vendo o que Deus estava fazendo na vida de Davi, o Senhor estava preparando Davi para sentar num trono com a maior autoridade sobre Israel. Então eu quero que nesta noite você entenda, nessa unção de resumo que eu estou pregando, que o Espírito de Deus está trabalhando aonde você está. Que as suas batalhas estão sendo permitidas para que você amadureça no ambiente que Deus te colocou. Não foi isso, André? Porque é nesse lugar aonde você não quer estar, é neste lugar que o Espírito de Deus vai lapidar a sua vida. Porque quando você recebe algo da parte de Deus, o que você espera? Viver o novo de Deus, é ou não é? Então a partir de agora eu quero viver o novo de Deus, eu quero romper, eu quero conquistar. Aí Deus faz o quê? Deus nos coloca exatamente no mesmo lugar. E diz, então você vai começar a vencer aqui. Parece que Deus fica tirando uma de nós, né? Você vai vencer aqui. Ah, mas aqui eu não quero, eu tenho uma promessa das nações. Então vence em Lages primeiro. Ah, mas eu tenho um chamado para alcançar. Então alcança aqui primeiro. Rompe aqui primeiro. Conquista aqui primeiro, seja reconhecido aqui primeiro, mas ninguém está vendo. E eu quero que você saiba de uma coisa também: ninguém precisa ver, só Deus precisa saber. Porque as grandes obras que Deus faz nas nossas vidas não é aos olhos de todo mundo, é só nós e Ele. É a hora que você abre o teu coração e você é o que você é, e Deus fala: eu estou te capacitando. Uma luta, uma batalha, uma guerra, um problema, uma crise, uma dificuldade, uma escassez, e você está naquela situação, e Deus vem quebrando tudo, e Deus está dizendo: o meu menino, a minha menina está crescendo, ele está sendo preparado, ele está ali. Sabe, o coração de Davi estava disponível para Deus, disponível para viver os sonhos de Deus. Ele queria muito estar lá naquele lugar, mas sabe, queridos, 14 anos, ele só foi chegar lá naquele lugar com mais de 37 anos de idade. A gente lê a Bíblia, parece que aconteceu da noite para o dia, né? Nossa, olha, fundido, nossa, aqui, ó. Muitos anos se passaram, e a prova que o tempo não pode mudar a promessa de Deus. A prova que aquilo que Deus depositou dentro de você não é o tempo que vai roubar de você. Hoje Deus me revelou aqui, Deus me trouxe verdadeiramente palavras de homens nesta cidade que se dizem autoridade no Espírito de Deus, amaldiçoando as pessoas, dizendo: você não vai romper, você não vai produzir, você não vai dar certo, você não vai alcançar. Mas sabe o que acontece? Estes homens se esquecem que aqueles a quem Deus ungiu, não há maldição que se apodere da vida deles, porque Deus sempre vai levantar um profeta para quebrar aquilo que foi determinado. Porque a primeira unção que Davi recebeu
foi a unção profética sobre a vida dele. Foi um profeta que Deus disse, vai e unge, e o óleo foi derramado sobre a vida dele. E Davi recebe uma unção profética, e sabe o que a unção profética faz conosco? Nos coloca no lugar do dia a dia, para que a gente seja vencedor ali, para que você tenha autoridade para conquistar coisas maiores na sua vida. Vença aqui primeiro. Vença no lugar que Deus te colocou, porque é neste lugar que você vai matar o leão, o urso, você vai defender o que Deus te deu. Ei, olhe para mim, queridos. Sabe o que o ser humano tem habilidade de fazer? Sabe, ele fica sempre olhando para aquilo que ele não tem e despreza o que tem. A gente sempre olha, vamos falar de o nosso carrinho ali. Está aqui o carrinho, é bacaninha, mas se sai um modelo novo, a gente já fica sonhando, ai meu Deus, como eu mereço um carro novo, como eu mereço isso, como eu queria aquilo, e a gente acaba desvalorizando o que a gente tem, para dar atenção para aquilo que ainda não está no nosso alcance. E quando a gente não valoriza o que a gente tem, a gente perde. Quando a gente não valoriza os ensinamentos que a gente está tendo aqui hoje, agora, neste momento da nossa vida, quando é que nós estaremos preparados para as grandes coisas? Porque quando a gente está enfrentando, sabe, as dificuldades, a gente quer se livrar disso rapidamente, a gente quer viver algo novo, a gente quer sair do sufoco, a gente quer viver um momento de alegria, mas Deus está dizendo, eu te ungi para prevalecer no lugar que você está. E você não precisa ajudar a Deus, porque Deus vai fazer quando você estiver disponível para Ele. Quando você entender que é Ele que vai bradar, é Ele que vai estabelecer. Por isso que eu quero que nesta noite você saiba de uma coisa. Pastor, eu me sinto muito cansado. Cansaço é físico, cansaço é mental. A carne está fraca, mas o espírito? A minha carne está fraca, mas o meu espírito? Porque quem me ungiu? Quem me ungiu? O Senhor. Então mesmo me arrastando, mesmo sem motivação, mesmo sem ter forças físicas, mentais, emocionais, eu preciso me lembrar que não é isso aqui que vai prevalecer. O que vai prevalecer é o meu espírito, que foi ungido e fortalecido por Deus. Então a unção que está na minha vida, a unção que está na sua vida, vai fazer com que a sua fraqueza se torne a sua força, que a sua fragilidade se torne a sua arma de guerra. Porque o poder de Deus, ele é reconhecido na vida de um homem que não tem a capacidade de realizar determinadas coisas. Então Deus pega este homem, esta mulher, e faz com que ele estabeleça coisas que são impossíveis. Por isso aquilo que nós estamos vivendo não se mede simplesmente por resultados que nós estamos tendo. Pastor, não está dando, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Isso não muda a tua unção. Porque a unção, ela não sofre alteração. Porque nós estamos perdendo algumas coisas, ou porque algumas coisas não estão rompendo. E quer saber, existem coisas que não vão romper antes da hora, só vão romper na hora certa. Porque até a demora de acontecer já faz parte do tratamento ou do treinamento de Deus, para que na hora certa, quando a gente chegar no momento aleatório e você se deparar com uma guerra, você vai lembrar, eu posso vencer este gigante. Mas se você tem experiência de guerra, aí você vai dizer, um dia eu matei um leão com essas mãozinhas aqui. Eu fui lá, arranquei a ovelha que estava na boca dele e eu matei ele. Como você fez isso? Eu não sei, mas eu fui tomado e eu só pensava uma coisa, eu tenho que salvar essa ovelha. E eu fui para cima daquele leão e eu simplesmente me tramei numa luta corporal com ele. Você está brincando, garoto? Que você lutou com um leão, que você teve essa atitude, essa loucura. Ele disse, eu não sei, quando eu vi, eu estava quebrando a queixada dele com a minha mão, e ele morreu. E teve outra vez, que outra fera do campo
veio e investiu, e a mesma coisa aconteceu, e eu estou sentindo agora, nesse momento, a mesma coisa que eu senti lá atrás, que esse gigante, ele vai cair, eu sei que ele vai cair. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a unção de Deus estava dizendo dentro dele: vai que você vai prevalecer, vai que essa porta vai se abrir, vai que agora é a tua hora, é o teu momento, agora chegou a hora de você estabelecer o propósito. E aí o que acontece? Simplesmente no momento em que as pessoas não estavam esperando, Davi foi separado e ele vence um gigante. Porque quando você está debaixo de uma palavra, quando você tem a unção, a hora de Deus vai chegar na sua vida. Então eu quero dizer para você nesta noite o que eu tenho falado para mim todos os dias: tenha paciência, te anima, sorria, te acalma, vai de novo, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e chega uma hora, querido, que Deus ele vai te colocar exatamente aonde você precisa estar, porque a minha disponibilidade, a sua disponibilidade nos faz ser acessíveis ao comando de Deus. E você não sabe a hora, e é por isso que nem eu e nem você sabemos quando isto vai acontecer, porque Deus precisa dizer amanhã: está vendo aquela mulher? É uma mulher segundo o meu coração. Está vendo aquele homem? É um homem segundo o meu coração. Por que que Deus pode dizer isso de mim e de você? Por que que Deus pode dizer isso de cada um de nós? Porque a gente soube suportar o período em que nada aconteceu. A gente pôde aguentar o tempo de Deus. E quando o tempo de Deus chega, ninguém pode impedir. É porque a Bíblia diz: quando Deus está agindo, quem pode impedir? Agindo eu, quem impedirá? Se Deus está agindo na sua vida, obviamente alguém vai dizer: foi sorte, mera coincidência. Mas nós sabemos que a unção que nós carregamos, ela não pode ser tirada, ela não pode ser lavada, ela não pode ser diminuída, ela está guardada dentro de nós. E o que o diabo treme não são de pessoas musculosas, pessoas que têm seus dons nas artes marciais. O diabo treme pessoas raquíticas, magrinhas, pequenininhas, sabe, frágilzinhas. Mas quando ele fala assim: meu Deus, sangue de Jesus tem poder, é ungida, é ungido. Ele sabe que não vai aguentar. Ele sabe que quanto mais ele resistir, ficar no teu caminho, no meu caminho, é queda. Ele vai ruir, ele vai falir, ele vai quebrar, ele vai ser vencido. Porque a unção que está sobre nós é uma unção que não foi conquistada numa sala de aula. Ela veio do trono de Deus para as nossas vidas. E sabe o que muitas vezes sobra para mim e para você? Só unção. E é essa unção que nos mantém todos os dias na guerra. Por que você não desiste, Vitor? Por que você não para de lutar, Michael? Ah, Karen, desiste. Está tão difícil. Hein, pastora Cândida, para que orar? Vai ficar orando. Faz outra coisa, faz um pudim para o pastor. É profético? Mas para que orar? Sabe, as coisas parecem que não estão acontecendo, as coisas não estão se movendo, as coisas não estão, sabe, facilitando. Para que ficar orando? Para que ficar, sabe, insistindo? Desiste. Você não está vendo que Deus mudou de ideia? Você não percebe que nada está acontecendo conforme foi liberado na sua vida? Mentira do diabo. Porque o que Deus colocou dentro de nós, Ele está guardando com a sua mão potente e poderosa. E ela não vai sofrer alteração pelo tempo, ela não vai ser contaminada pelos homens, ela está blindada pelo Senhor dentro das nossas vidas. E aí começa algo maravilhoso. Por que você se levanta todo dia, depois de um pensamento assim: acho que não aguento mais. Aí tu vai lá de novo, você tenta de novo.
Eu vou tentar mais uma vez, já é a milésima. Vou tentar mais uma vez. E você tenta mais uma vez, e mais uma vez, a pessoa fala assim, meu Deus, você não desiste. Não consigo. Alguma coisa dentro de mim diz que eu tenho que tentar de novo. Alguma coisa. A unção de Deus não te permite parar. A unção de Deus não te permite simplesmente desistir. Não existe esse vocabulário dentro dos ungidos de Deus. É verdade que a gente fica às vezes meio com cara amassada, a gente fica com os olhos inchados, a gente fica meio arrastando os dedinhos, o chinelinho pela casa, mas isso é um momento, porque a unção daqui a pouco começa a dar de dedo em nós. E aí, vai ficar assim? Esperava mais de ti. E a gente começa a ser desafiado a viver o sobrenatural de Deus. Tem alguém que está passando algumas coisas assim aqui? Acena para mim, para ver se eu estou sozinho. Ou tem alguém passando a mesma coisa aqui, ó. Aí eu pergunto para você, vale a pena a gente continuar? Vale, porque essa mensagem vai te levar exatamente a um único lugar. Davi recebeu depois disso mais 2 unções. Quando ele foi rei em Judá, os homens o reconheceram e falaram, esse homem precisa governar sobre nós. Então ele tem uma unção de unidade. Ele tem uma unção, sabe, de atrair pessoas. E depois ele recebe a unção quando se torna rei de Israel. O homem mais poderoso sobre todo Israel. Você vai descobrir na sua vida, meu querido, que de tempo em tempo você vai vir para um culto. E vai acontecer essas coisas aí. Deus te unge. E Deus vai lá e dá, sabe, aquela acelerada dentro de você. E Deus vem dar uma palavra, como entregou para algumas pessoas nesta noite. Um Deus que vem ativando as coisas, que vem, sabe, alinhando as coisas. E sabe quando você acha que você está perdido e você descobre que você não está perdido. Você está no lugar certo, na rua certa, na direção certa. Aí você fala, como que isso aconteceu? Eu achei que eu estava perdido. Eu achei que me enganei. Porque até achando que estava perdido, eu estava no caminho certo. Porque Deus é um Deus que pega até aquilo que a gente não consegue dominar. E Ele transforma isso numa autoestrada para que a gente chegue exatamente ao lugar que nós precisamos chegar. Que nesta noite, queridos, você tome no seu coração uma coisa. Busque ser alguém ungido por Deus. Ame o que o Senhor está fazendo na sua vida. Seja apaixonado por Ele. Agradeça a Ele. Porque é maravilhoso você entender o seguinte. Você tem motivo para agradecer a Deus quando você não tem o que você gostaria de ter? É muito bom. Quando você percebe que a tua fé, o teu amor por Ele, não está condicionado a coisas, pessoas e lugares. É verdadeiro. Nós o amamos por aquilo que Ele é. Mesmo que nada aconteça, o amor de Deus, esse amor que temos por Ele é verdadeiro. Porque Ele sabe que aqueles que se aproximam dEle, não estão ali por interesse, estão ali por amor, por devoção, por entendimento que Ele é o Senhor. Eu não devo algumas coisas para o Senhor, eu devo tudo a Ele. Todas as coisas. Porque todas as vezes que eu me vi em situações em que eu achei que nunca mais iria acontecer algo bom na minha história, lá vem o Senhor de novo dizendo, fui eu que te trouxe aqui. Uma virada de chave acontece e Deus nos projeta de novo, e nos projeta de novo, e as coisas vão acontecendo. Queridos, eu quero orar por você e pedir que nesta noite esta palavra te fortaleça. Que você comece essa semana. Você sabe que nós estamos no 2º dia da virada do ano no calendário de Deus. Nós estamos vivendo aí o ano do jubileu. Israel está comemorando, né, o 2º dia, o 1º dia. Olha que arte bonita. Fui eu que fiz, irmãos. Tentei pelo menos, né? Nós estamos entrando num ano de muita restituição. O ano do favor de Deus para as nossas vidas.
E aí eu digo para você o seguinte: será que alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo? Está. Entendendo eu isso ou não, está. E sabe que esse ano que começou na virada agora de sexta para sábado, em que nós tivemos aqui um culto de sábado extraordinário. Ontem foi tremendo. Hoje foi doido, mas ontem foi também muito, muito forte. E o que acontece, queridos? Estamos vivendo o início de um ano em que há uma palavra do Senhor sobre o seu povo. É o ano do meu favor sobre os meus. Sabe o que vai acontecer esse ano? Esses próximos meses que virão. Mas pastor, nem chegou dia 31. Deixa os gregorianos de lado e vamos ficar no calendário de Deus. Vamos ter a virada de ano normal dia 31. Deixa esse calendário do homem, tem o seu peso, mas nós estamos dentro de um calendário do céu. E o calendário do céu já virou o ano no sábado agora, e começamos um novo ano. E neste novo ano há uma promessa de uma intervenção de Deus a favor do seu povo. Então esse é o ano que mesmo sem você querer, as coisas vão acontecer. E sabe quem está doido com isso? Sabe quem está perturbado com isso? É o que eu tenho falado. Porque ele não poderá mudar ou tocar naquilo que Deus começou na minha vida e na sua vida. Então você vai descobrir que tem coisas que não aconteceram nos últimos 5 anos e vão acontecer nesses próximos meses. Porque isso é uma intervenção de Deus ao seu favor. Aí o diabo fica louco, mas não pode fazer nada, porque é Deus estabelecendo, não é o homem, é Deus estabelecendo. Se coloque em pé em nome de Jesus.